Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo os colegas vereadores que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença plenária, com destaque para os meus queridos alunos do direito do consumidor que nos honram com a presença, e saúdo o senhor e a senhora que nos acompanham em seus lares. Eu gostaria de, a propósito da redução de 10% do salário do prefeito e dos cargos comissionados, fazer uma reflexão. E eu, enquanto ouvia os colegas debaterem o assunto, tomei por base um salário médio de R$5.000 para o servidor comissionado. Então, nós teríamos ali R$5.000, salário de um... Deixa fixado aí. Fixou? Não? Tudo bem. Nós teríamos R$5.000 como salário médio, uma redução de 10%, vereador. Ah, tá, obrigado. A redução de 10%, nós alcançaríamos R$500. Se nós tivermos uma média, isso é tudo hipotético, né? Conjecturando-se, uma média de 300 comissionados, numa economia de R$500 cada um, nós chegaríamos a R$150.000 de economia. Esses R$150.000 de economia seria exatamente o salário de 30 comissionados naquela conjectura de R$5.000. Então, a redução de 10% representaria uma economia de R$150.000 e a demissão de 30 servidores também representaria uma comissão de R$150.000. Daí a minha conclusão. A redução dos salários dos comissionados, evidentemente, é a medida mais justa, sem dúvida nenhuma. É a mais democrática, é a mais solidária, é a mais racional, na medida em que melhor racionalizar do que racionar. E, se nós tivermos a redução dos salários ao invés da demissão, nós não estaremos comprometendo o serviço público. Essa era a minha interferência a respeito da redução dos salários dos comissionados. E, continuando, eu gostaria, vereador presidente, de trilhar pelo caminho que Vossa Excelência descerrou relativamente à educação. Enquanto Vossa Excelência discursava, eu fiquei imaginando se é, vereador Ivanati, mais fácil ser professor hoje ou no nosso antigamente. Não de Vossa Excelência, mas eu fui aluno de primário, daquela época que não tinha creche, já se foram 50... Pode retirar, por gentileza. Já se foram quase 60 anos. Evidentemente que hoje, para um professor universitário, como é o caso do professor Marco Marrovski, e o meu caso, é muito mais fácil lecionar hoje do que antigamente, e os meus alunos também compreendem essa situação, porque nós estamos com o mundo na palma da mão. Mas, senhores vereadores, comparado o estudo de antigamente, hoje creche e o ensino fundamental, não há como negar de que hoje é muito mais difícil ser professor. E aí eu faço minhas palavras do vereador Mário Delbrando e todos aqueles outros aqui que discursaram. E, vereador Mário Delbrando, senhores vereadores, olhe só, uma pesquisa realizada recentemente pelo Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo chama atenção para uma realidade comum à maioria das unidades da federação. Nada menos do que 44% dos professores entrevistados já sofreram algum tipo de violência na escola, entre agressões físicas, verbais, assédio moral e bullying. Na nossa época, como bem colocou aqui o vereador Mário Delbrando, como bem colocou o vereador Vanderlei de Oliveira,
se a professora fizesse uma queixa de nós, pau comia. É isso mesmo, vereador Ivanazzi. E lá em São João Batista, a gente ficava feliz quando apanhava com a chamarrita, que a chamarrita ela desmontava facilmente e ela era mais macia. Porque quando a surra era corrinchão, que era aquele mais duro, lenhava. E a mãe ainda dizia, agora vai que eu vou te dar uma lavada com água e sal. Então, a professora era a rainha, a professora era a nossa segunda mãe. E hoje, a professora não tem mais o respeito que tinha antigamente. E pior do que isso, nós pais, as nossas famílias estão confundindo ensinar com educar. E aí eu colho aqui um escrito do Mário Araújo Ferreira Santiago, que diz exatamente o seguinte: ensinar é a função dos professores, mas educar é a função da família. E o que está estampado na realidade é que os pais não estão fazendo a sua parte. É simplesmente impressionante, continua ele, a falta de educação e desinteresse dos estudantes. Com certeza, alguém não está fazendo sua função. E posso afirmar que não é o Estado, a escola e os professores. E termina. A educação e o ensino deveriam ser vistos como formas distintas, pois ensinar é a função dos professores, mas educar é a função da família, e o que está estampado, repetindo, é que os pais não estão fazendo a sua parte. Já afirmei aqui, e vou repetir, enquanto as nossas crianças saírem de casa sem a noção do que é justo, o que é injusto, sem a noção do que é certo, do que é errado, nós vamos continuar tendo o desespero dos professores e nós vamos tendo a continuidade da desistência daquilo que antigamente era uma honra e que hoje também ainda é uma honra, mas que é um sacrifício muito dolorido para dar aquilo que os nossos filhos não têm recebido em casa. Os filhos nossos, os nossos pais de hoje, têm que se conscientizar que a criança, ao sair de casa, tem que ter essas noções básicas. Senão a professora não vai conseguir ensinar. E essa criança não vai temer pastor, não vai temer padre e não vai ficar com medo de policial. E a continuar assim, nós vamos ter a debandada dos nossos queridos professores e de repente vamos precisar de um policial para cada cidadão. Enquanto a família não resgatar aquilo que é sua obrigação, aquilo que é de sua responsabilidade, ela estará criando projeto de delinquente. E se a família cria projeto de delinquente, não há professor, não há padre, não há pastor que possa corrigir este problema. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, vereador presidente, sei que Vossa Excelência vai me dar mais um minuto, para fazer minhas as palavras. Concedo mais 1 minuto e 30 para Vossa Excelência. Fazer minhas as palavras de todos aqueles que aqui fizeram referência aos professores e de todos aqueles que não fizeram, que eu sei que é o sentimento de nós todos aqui, é o sentimento de todos aqueles que estão nos ouvindo, é o sentimento de todo o blumenauense, sentimento de elogio aos nossos professores, de gratidão aos nossos professores, de respeito aos nossos professores, e dizer aqui, humildemente, do fundo do coração, vocês fazem o que tem que ser feito e muito bem feito. Quem não está fazendo o que tem que ser feito, bem feito, somos nós os pais, somos nós as famílias. Parabéns a todos os professores, que Deus continue abençoando vocês no sentido de iluminar as nossas crianças, aquelas que saem de casa em condições de aprender e principalmente aquelas que saem de casa sem condições de aprender. O sacrifício é maior, mas vale a pena e com certeza nós vamos colher os frutos dessas bênçãos sobre os nossos professores. Muito obrigado, senhores vereadores.